Chamo aqui o Murilo Pessati, da Chipos Microeletrônica. Bom, muito bom dia. Meu nome é Murilo. Eu sou sócio e diretor da Chipos. A Chipos é uma empresa que desenvolve circuitos integrados, chips, para várias aplicações, né? Dentre elas, aparelhos portáteis, telecomunicação, smart grid, ou seja, a gente desenvolve exatamente aquele pedacinho de silício ali, que está dentro de um package, que é um encapsulamento, que está dentro de uma placa de circuito impresso, que está dentro de praticamente todos os equipamentos hoje em dia, né? A Chipos foi fundada em 2008, mas a gente começou a operar em 2009. Tivemos até 2013 incubados em Florianópolis. Hoje, a gente tem 18 colaboradores, dos quais 2 doutores, 6 mestrandos, né? Mestres, desculpa. Até o momento, a gente desenvolveu aí um portfólio de 100, mais ou menos, blocos de propriedade intelectuais, dos quais a gente usa para desenvolver chips. Então, a gente desenvolveu 3 chips e temos 2 patentes. 7 clientes, dos quais 4 internacionais. O mercado no Brasil ainda é bastante escasso nisso, então tem grandes oportunidades, né? Mas, obviamente, isso aí está no Vale do Silício e lá fora. Então, a gente, desde o dia 1, sempre focou no mercado mundial. Então, temos clientes nos Estados Unidos, Suíça e Malásia. Ganhamos, em 2012, um prêmio, terceira empresa melhor incubada, e até hoje levantamos em torno de 5 milhões de reais em subvenção. Um pouco do nosso faturamento, a empresa cresceu aí substancialmente desde a fundação, em torno de 200% crescimento médio anualizado. Hoje, em agosto, a gente já fechou 2 milhões de faturamento, e devemos chegar em um pouco mais de 2,5 milhões até o final do ano. Hoje o EBITDA é em torno de 50%, provável que no final do ano seja em torno de 40% a 35%. Então, para entender um pouco como é que se comporta esse mercado de semicondutores, ele é segmentado da seguinte forma: tem empresas que fazem tudo, ou seja, concebem um chip, projetam, fabricam, encapsulam e dão suporte. Por exemplo, a Samsung, chamadas integradoras de dispositivos, né? As IDMs. Existem empresas que só concebem e projetam o chip, como a Qualcomm. Ela não fabrica, ela não encapsula, ela terceiriza a parte de fabril. E existem nichos de atuação, como a ARM, que licencia a propriedade intelectual, todos os 90% dos processadores aí que estão em smartphones e portáteis é ARM. Existem fábricas concentradas em Taiwan, principalmente, em encapsulamento, e existem provedores de serviços. A Chipos atua exatamente na concepção e projeto de circuitos integrados. E nesse segmento a gente tem atuado nesses 3 pontos, ou seja, a gente já desenvolveu serviços de projeto, exemplo, chip de RFD, temos um cliente que já está em produção, temos um portfólio por volta de 100 blocos, como eu falei, então a gente também licencia a propriedade intelectual, mais lá fora do que aqui. E como Fabless também desenvolvemos já um primeiro microcontrolador para um cliente brasileiro. O foco agora é expandir a operação Fabless, né? Desenvolvendo sensores inteligentes para várias aplicações, mas, por exemplo, IoT, que é Internet of Things. Então, quais são as aplicações dessa plataforma, na verdade, de chips de sensores integrados magnéticos? São várias aplicações. Por exemplo, medidores inteligentes é um mercado que ainda não alavancou, mas tem um grande potencial para alavancar no Brasil. Lá fora já está muito mais evoluído. Tomadas inteligentes, mais ou menos o mesmo caso. Sensores de rotação aplicados em motores na indústria automotiva, etc. Painéis solares, você tem inversores, você tem que pegar a energia do painel solar, condicionar e jogar na rede, então você precisa medir isso, etc. Então, aqui são alguns exemplos de produtos, né, onde se usam esses chips. Aqui é só um demo aí, de um produto que a gente está em desenvolvimento. O mercado hoje é 2 bilhões de dólares, está crescendo aí uma taxa de 7% ao ano, deve chegar a 3 bilhões em 2020. Os principais drivers, como eu comentei,
é sensoriamento e comunicação, que é o que é a tendência aí, né? Não em todos os aparelhos, mas Internet of Things, o foco é isso aí, né? Então, esses são bons drivers. E um pouco da proposta de valor agora é o seguinte: esse chip, que é essa plataforma que a gente propõe, estamos desenvolvendo, ela tem menor custo e melhor desempenho. A Chipos está desenvolvendo o chip usando a expertise e o portfólio de mais de 100 IPs que a gente tem. A gente fez uma parceria com uma empresa que é sediada no Vale do Silício, chamada Crocus Technology, que tem uma subsidiária na Rússia, que é a Crocus Nanoelectronics. Então, isso aí é o seguinte: você desenvolve o chip e aí coloca uma camada magnética em cima do chip, é uma deposição. E aquilo ali, o chip com essa camada é o sensor, um chip para essas aplicações. Isso faz com que essa tecnologia seja melhor, tenha melhor desempenho, menor consumo e menor custo da tecnologia que está no mercado hoje, que é a tecnologia Hall, que é uma outra tecnologia que tem por volta de 1000 vezes menor desempenho e ela consome 10 vezes mais. Tem aí feito um trabalho de primary research, olhando reportes, mas também o nosso parceiro lá no Vale do Silício faz um trabalho de secondary research, batendo na porta das empresas, entendendo esse mercado. Então, a conclusão é a seguinte: esse gráfico mostra que existem duas tecnologias que estão competindo, que é a tecnologia Hall, que hoje tem 70% do mercado, e a tecnologia magneto-resistiva, que é essa tecnologia que a gente usa. Outras duas tecnologias ali, a magneto-indutiva e as outras, elas estão mais ou menos constantes. Então, a tendência é que o crescimento de mercado da tecnologia magneto-resistiva avance em uma taxa 2 vezes maior do que a de Hall. Então, existe uma oportunidade notória para a gente se inserir nesse mercado. Nós temos, hoje, 3 pessoas, que são os 3 diretores. Sou eu, o diretor-presidente. Eu trabalhei lá fora um tempo nessa área, porque mesmo que aqui no Brasil tinha poucas oportunidades, há uns 10 anos atrás, hoje começa a ter algumas oportunidades. O Paulo também teve estudou também mais ou menos na mesma época do que eu, só que ele acabou fazendo doutorado na Suíça. O Alexandre, ele hoje está atuando mais na área de aplicação da empresa também, esteve trabalhando aí na parte de banco de dados, etc. E nós temos alguns mentores, ou seja, o Bertrand Cambu, que é o presidente da Crocus, que nos auxilia. Ele tem um executivo aí de 30 anos de experiência, da Motorola, Gemalto, etc. O Scodiero, que agora tem a empresa dele, mas ele também trabalhou em algumas empresas aqui no Brasil como executivo, e o Marco também. Nosso investimento, principalmente, para a gente se inserir no mercado, a gente tem aí um desenvolvimento da plataforma sendo feito, mas é muito importante quem vai comprar esse chip. Ele não, na verdade, você precisa fazer em poucas palavras, uma placa que contenha o chip, que seja rapidamente entendido o valor do produto pelo cliente. Então, não é simplesmente vender o chip, você tem que vender um design reference, tem que dar apoio. É uma venda que muitas vezes até é um pouco customizada para um segmento e para outro. Então, a gente precisa de um investimento de marketing e vendas, que é em torno de pouco mais de 1/3 dos 9 milhões. Para a gente entrar em produção também, o custo para você produzir os circuitos integrados em massa, ele é relativamente significante, precisa fazer máscaras, etc. E aí 1 milhão é para software, porque o software de projeto também é muito caro, e 1 milhão para administrativo e financeiro e giro. As nossas projeções baseadas aí nessas pesquisas de mercado e também essas pesquisas secundárias que a empresa, nossa parceira, tem feito lá, principalmente nos Estados Unidos, indicam que um crescimento aí em torno de 5 milhões para o próximo ano, e a gente acredita que chegamos aí a uns 50 milhões em 2019, com EBITDA aí de próximo de 40%. Alguns exemplos aqui de empresas nesse setor que foram adquiridas por outras empresas. Então, majoritariamente são merger and acquisitions, as saídas. Então, eu trabalhei na Chip ID, essa empresa foi comprada pela MIPS, uma empresa americana. Todos esses exemplos são de 5 anos, menos do que 5 anos, né?
por 150 milhões de dólares. A PACM é a empresa que fez os processadores que estão hoje na Apple, né, os A, e foi adquirida aí por 270 milhões. E a Virage Logic é uma empresa que desenvolveu memórias para um nicho e foi comprada pela Synopsys, que é o número 2 hoje no mundo em propriedade intelectual na nossa área, por 315 milhões. Então, é um mercado bem aquecido, com bastante dinamismo. Então, eu agradeço aí a atenção. Muito obrigado.